Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para dar a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberias. Como podereis acreditar, vós que recebeis glórias uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Então, esse evangelho é uma continuação dessa passagem daquele paralítico que foi curado no dia de sábado. Então agora as autoridades religiosas, elas estão atrás de Jesus, porque eles não querem acreditar que Jesus seja Deus, seja o enviado do Pai. Por quê? Porque a acusação que eles colocam em relação a Jesus é essa. Ele curou no dia de sábado, ele não pode curar no dia de sábado. E além de curar no dia de sábado, agora ele se diz ser filho de Deus. Essa é a acusação que os judeus vão levar Jesus para ser crucificado depois. Que nós estamos nos preparando para a Sexta-feira Santa, aonde isso vai acontecer. Então agora eles estão ali, tentando pegar Jesus em alguma situação. Aí agora Jesus olha para eles e Jesus fala da questão do testemunho. É interessante que hoje nós temos uma interpretação de testemunho assim meio que não é muito boa, Testemunho hoje é chegar diante dos microfones e dizer assim: eu fui curado, Jesus me curou, aí todo mundo bate palmas. Antes eu fumava e agora eu não fumo mais, aí todo mundo bate palmas.
Mas, na verdade, o testemunho no Evangelho, o testemunho do cristão, é um testemunho aonde ele tem que mostrar diante de um mundo que não acredita em Deus, que Deus é Deus, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, e que nós cristãos não podemos esmorecer diante dessa verdade, mesmo que isso nos leve à morte. Mesmo que isso possa nos levar a ser colocado de lado. Mesmo que isso possa nos levar a não ser compreendido. E veja, tudo isso que eu estou falando aconteceu com Jesus. Ele foi colocado de lado, porque ele testemunhou o Pai, diante de uma sociedade que não queria compreender. Ele foi colocado de lado, ele não foi compreendido, ele foi preso por causa dessa verdade e depois ele foi morto. Isso é um testemunho. Por isso nós cristãos, nós precisamos ter as ideias bem claras em relação a Jesus. Nós não podemos caminhar ali meio que na dúvida, né? Eu sou cristão, mas porque Jesus não curou meu dedinho, então agora eu estou em dúvida se ele existe ou não. Aí eu estou lá no meu lugar de trabalho, aí o outro me obriga a mentir, aí para eu segurar o meu emprego, eu minto. E o cristão não mente. Mesmo que ele perca o emprego. Mas como todo mundo quer defender sua barriga, então vai assim, olha, fica ali. E para um judeu, diante de qualquer situação que ele vivia, ele precisava permanecer na verdade e ele precisaria de testemunha. Existia uma lei lá no livro do Deuteronômio que dizia o seguinte, que diante de uma situação difícil, era preciso que as pessoas tivessem pelo menos 2 testemunhas que falassem a favor dela. Ou que tivesse alguém que falasse contra também. Vamos lá voltar no livro de Daniel. Você lembra da história de Susana? Aqueles 2 homens lá que queriam ter um caso com ela. Ela disse, não vou porque eu sou de Deus. E eles tramaram uma história e mentiram. Eles foram as 2 testemunhas que mentiram. E o pessoal acreditou nas 2 testemunhas e não acreditaram nela. Mas graças a Deus, Daniel apareceu e mostrou que tudo aquilo era uma mentira. Então, hoje no Evangelho nós estamos vendo isso, né? Por várias vezes Jesus está falando aqui, testemunha, testemunha, testemunha. Porque eles não querem acreditar, então Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu tenho a primeira testemunha que fala que eu sou o enviado do Pai, e vocês não querem acreditar. João Batista. João Batista veio, testemunhou ao meu favor, falou em relação a mim, vocês não acreditaram. Aí Jesus diz, mas eu tenho outra testemunha. As minhas obras, curei esse homem aqui que era um paralítico, e vocês não querem acreditar. Porque o que aconteceu com esse homem foi um milagre. Eu transformei a água em vinho, isso é um milagre. É a obra. Vocês não querem acreditar. A segunda testemunha. A terceira, Jesus diz, é o Pai. Mas como vocês não viram o Pai, vocês não tocaram no Pai, e vocês não ouviram o Pai, vocês também não querem acreditar, mas o Pai é a minha testemunha. Aí ele vem com a 4ª testemunha. As Sagradas Escrituras. Está escrito lá falando sobre mim. E mesmo que vocês leiam e vejam que eu sou a pessoa, vocês fecharam o coração, vocês não querem acreditar.
Aí eu tenho a última testemunha, Moisés, que falou tanto de mim, que está bem ligado à Sagrada Escritura, né? Ele também falou de mim, mas vocês não acreditam. Então vejam, gente. Se esses homens não acreditam com tantas testemunhas e que estão testemunhando a favor de Jesus, mas testemunhando na verdade, porque tem testemunhas por aí que testemunham na mentira. Tem pessoas aí que contratam advogados ótimos, né? Porque os advogados, eles têm uma retórica maravilhosa. É por isso que tem o advogado de defesa e o de acusação, já viu? Mesmo que o de defesa esteja mostrando que a situação daquele réu, realmente ele é inocente, com provas e tudo, o advogado de acusação, ele também prova que o cara está errado, embora seja verdade. Então, em quem Jesus agora pode confiar? A Sagrada Escritura não prova, João Batista não prova, eles não querem acreditar as obras de Jesus. Só restou uma pessoa: Deus. Deus agora é a testemunha. Só que vejam só, Deus, ele se torna a testemunha de Jesus, né? O Pai se torna a testemunha de Jesus, diante de uns homens que vão mentir, e diante desse julgamento, quem vai acabar ganhando vão ser justamente os homens. Deus vai perder a causa. E foi isso que aconteceu lá, diante de Pilatos, diante de Herodes. Quem foi que defendeu Jesus quando ele estava sendo julgado lá? Ninguém. E quando essas autoridades religiosas, na quinta-feira, na quinta-feira santa, eles colocaram Jesus ali para ser julgado, eles encontraram testemunhas que testemunharam falsamente contra Jesus. Jesus ficou calado, tanto diante dessas testemunhas no Sinédrio, como com as testemunhas diante de Pilatos e Herodes. Jesus perdeu. Foi morto. E aqui no versículo 41, Jesus está dizendo assim, olha, vocês ficam buscando a glória dos homens, não é a minha glória, é a dos homens. Muitas vezes nós cristãos procuramos as glórias dos homens. E quando nós procuramos as glórias dos homens é porque nós não queremos viver na verdade. E tem uma coisa, olha, todos aqueles que procuram as glórias dos homens se dão bem nesse mundo. Até hoje eu não vi nenhum que tenha buscado as glórias dos homens que não tenha se dado bem. Só se dá bem. E buscar a glória dos homens significa, eu procuro a glória dos homens para eu ser exaltado, para eu ser bem-quisto. Não tem aqueles que ficam procurando a glória do chefe lá no trabalho? Então ele faz tudo o que o chefe quer. Mesmo que o chefe esteja errado, ele faz tudo como o chefe quer. E recebe aplauso, fica numa boa. E aqueles que querem andar na verdade se ferram. Me desculpe eu falar assim. Porque não puxa saco. Porque diante do chefe está dizendo, você está errado, eu não vou fazer. Não, se você não fizer, você vai ver o que vai acontecer. Aí aqueles que buscam as glórias dos homens, faz tudo, mesmo que esteja na mentira, ele faz tudo como o chefe quer. E só recebe aplausos, sobe de cargo. Aí até a mulher está me confirmando ali na frente, balançando a cabeça. Ainda bem que eu tenho uma testemunha que está a meu favor.
Pelo menos uma, né? Mas Jesus, ele não teve ninguém que testemunhasse a favor dele. Só o Pai do céu. Agora vocês já viram que o Pai do céu fica sempre em silêncio? Ele fica quieto. E nesse silêncio que Deus fica, é para ver se aquelas pessoas que estão testemunhando o contrário, elas reflitam e criem vergonha na cara e digam: eu estou mentindo, eu errei, eu estou errado. Aí essa pessoa ela continua mentindo, prejudicando o outro que quer andar na verdade. Aí ela é mandada embora por causa injusta. E Deus está vendo. Aí aquela pessoa foi mandada embora, ficou sem emprego, ficou sem nada. E o outro prejudicou e está numa boa, subiu de cargo, recebeu a glória humana, está ali numa boa, agradando e fazendo tudo. E Deus em silêncio, vendo o filho dele que foi prejudicado. Agora o pai está vendo que o filho dele, que é Jesus, está sendo prejudicado. Deus não faz nada. Até na cruz Jesus diz assim: olha, o Senhor me abandonou. E o pai em silêncio. Aonde está Pilatos, meus irmãos? Agora. Aí o Salmo 42. Aí como eu falo, né, na Bíblia da Ave Maria, é o 142. Nas outras, TEB, CNBB, é 143. Ele diz assim, olha: não leveis o vosso servo a juízo, porque diante da vossa presença, quem é que vai falar alguma coisa? Porque agora Deus silencia aqui. Mas quando nós passarmos dessa vida para outra, aí agora é Deus quem vai falar. Aí aqueles que receberam aplauso aqui, vai ser condenado porque mentiu e prejudicou o outro. E aquele o que condenou, né? E o condenado, dizendo mais uma vez que se ferrou. Quando ele for diante de Deus, aí Deus vai absolvê-lo. Aí é Deus quem vai bater palmas. Aí ele busca uma glória passageira. É uma glória passageira que pode durar 5 anos, 10 anos, uns 20 anos, mas vai durar, é um tempo. Foi aplaudido aqui, todo mundo ficou maravilhoso, prejudicou, se deu bem, todo mundo bateu palmas, você é o cara, like, muitos likes para ele, muitos likes. Lá diante de Deus, o dedo para cima vai ser para baixo. E quem é que quer ver Deus fazendo assim para você ou para mim? Bom, já tem matéria suficiente para você meditar durante esse dia. Você está bem diante dos homens, buscando as glórias dos homens, ou você está mal diante dos homens e bem diante de Deus? Qual é a verdade que você está procurando? A sua verdade para você se dar bem? Ou a verdade de Deus que você vai se dar mal? Porque nesse mundo a verdade de Jesus Cristo, porque o mundo não quer saber da verdade dele,
todos aqueles que viverem na verdade de Jesus Cristo vai se dar mal neste mundo. Vai se dar bem na eternidade, no céu. Eu pergunto, aonde está Pilatos? E esses homens que testemunharam contra Jesus estão aonde? Você quer andar na verdade ou na mentira? Você quer agradar a Deus ou você quer agradar os homens? Agradar os homens, vida boa nessa terra, aplausos e muitos likes. Agradar e não agradar a Deus, dedo para baixo. Vai ser colocado de lado, não vai ser entendido, vai ser mandado embora. Mas quando for diante do trono de Deus para responder a tudo, like de Deus, dedinho para baixo, você escolha. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.